Imagine seu peso virando medida da sua proximidade com Deus, que a fome deixe de ser uma necessidade humana natural e passe a ser uma mensagem divina a ser ouvida, e que recusar comida não seja escolha de saúde, mas ato de obediência, enquanto sentir-se satisfeito vire sinal de fraqueza espiritual. Essas ideias não surgiram à margem de um discurso religioso extremista. Elas viraram a base sobre a qual Gwen Shamblin construiu seu próprio mundo. De mulher que dava conselhos sobre dieta, a líder espiritual que impunha uma nova visão da fé, na qual a relação com Deus se reduzia ao corpo e a pureza era medida pelos quilos perdidos. É uma história que começou com uma simples promessa de liberdade do excesso de peso, mas terminou com a criação de uma comunidade fechada, ampla influência e perguntas inquietantes sobre a linha tênue entre fé e controle. Gwen Shamblin nasceu em 1955 nos Estados Unidos, no estado do Tennessee, e cresceu em um meio cristão evangélico conservador. Desde cedo, mostrou forte interesse por religião e autodisciplina, dois traços que depois moldariam o núcleo de suas crenças e ensinamentos. Gwen estudou nutrição e fez mestrado na área, iniciando a carreira como especialista em perda de peso numa época em que programas de dieta ganhavam popularidade rapidamente na sociedade americana. Sua formação em nutrição lhe dava credibilidade, enquanto sua criação religiosa moldava a forma como via disciplina, tentação e autocontrole. A verdadeira virada em sua carreira veio no fim dos anos 1980, quando lançou um programa chamado Way Down Workshop, unindo orientação nutricional e religiosa. O conceito parecia simples na superfície, mas trazia implicações profundas. Comer demais não era só um problema físico, mas espiritual. Segundo Shamblin, a solução não era dieta severa nem restrição extrema, mas obediência a Deus e domínio sobre os desejos pessoais. Sua mensagem era clara. A fome verdadeira nem sempre era física, mas muitas vezes refletia um vazio interior que deveria ser voltado para Deus e não para a comida. Essa visão deu ao programa um tom religioso que o tornou muito atraente em comunidades e igrejas cristãs. À medida que o número de participantes crescia, a linguagem do programa mudava aos poucos. O foco saiu das discussões sobre maus hábitos alimentares e foi para conceitos religiosos mais fortes, como pecado, obediência e subjugar a carne. Comer sem fome real passou a ser visto como desobediência a Deus, enquanto parar ao se sentir satisfeito virou sinal visível de fé e disciplina espiritual. Nesse ponto, a dieta começou a deixar de ser um estilo de vida voltado à saúde e virou algo mais profundo, um teste religioso de moralidade, disciplina e devoção. O programa alcançou enorme sucesso e se espalhou por milhares de igrejas nos Estados Unidos, dando a Shamblin amplo reconhecimento e influência crescente. Com esse sucesso, seu estilo de liderança ficou cada vez mais visível. Retórica afiada, certeza absoluta em sua visão e notável capacidade de influenciar seu público, especialmente mulheres em busca de transformação física e orientação espiritual. Com o tempo, Gwen deixou de ser vista apenas como especialista em nutrição e passou a ser uma autoridade espiritual cujos ensinamentos iam além da comida e das dietas. No fim dos anos 1990, Gwen fundou a Remnant Fellowship em Brentwood. Ali, sua influência passou de vez da área da saúde para a liderança religiosa. Ela se apresentava não só como professora, mas como alguém escolhida para revelar a compreensão correta da vontade de Deus. Ela rejeitava abertamente muitos ensinamentos das igrejas evangélicas tradicionais e dizia que a maioria delas havia se afastado do verdadeiro caminho. Shamblin afirmava que outras igrejas tinham se tornado permissivas demais com os desejos mundanos, enquanto só seus seguidores mantinham obediência genuína e pureza espiritual. Essa mudança deu a Gwen Shamblin um nível totalmente novo de autoridade, porque ela se colocou como detentora da chave espiritual para entender a relação entre o corpo e Deus. Ela virou a referência máxima para definir certo e errado, não só nas escolhas alimentares, mas na vida cotidiana. Aos poucos, seus ensinamentos passaram a abranger casamento, criação dos filhos, dinâmica familiar, trabalho e até padrões de pensamento. O que começou como um programa de emagrecimento havia evoluído para um sistema de crenças rigidamente controlado, centrado em obediência, disciplina e submissão total.
A ascensão de Gwen Shamblin não se baseou só em retórica religiosa, mas numa rede complexa de dinheiro e influência que transformou sua igreja de pequena comunidade espiritual em instituição poderosa, capaz de controle e autoridade. No início, o dinheiro vinha do programa Way Down Workshop. Assinaturas mensais, livros, fitas e seminários pagos geravam enorme receita. E isso especialmente à medida que o programa se espalhava por milhares de igrejas nos Estados Unidos e além. O que tornava esse sistema único não era só seu sucesso comercial, mas a forma como o dinheiro passou a ser ligado à fé. O pagamento não era visto apenas como compra de um serviço, era apresentado como uma forma de compromisso espiritual. Quanto mais alguém investia financeiramente, mais comprometido parecia com o caminho criado por Gwen. Após a fundação da Remnant Fellowship, esse modelo de Gwen ficou ainda mais estruturado. A igreja não dependia só de doações voluntárias. Os membros eram fortemente incentivados a dar dízimos rígidos, às vezes acima do que se esperava. Recusar ou hesitar em dar raramente era tratado como questão financeira, mas espiritual. Quem resistia era visto como pouco obediente, apegado ao mundo ou resistente à vontade de Deus. Assim, o dinheiro virou ferramenta para separar os fiéis dos fracos. Com o tempo, a igreja passou a atrair membros ricos, incluindo empresários, executivos e famílias bem-sucedidas. Muitos achavam conforto nos ensinamentos de Gwen, que ligavam riqueza à bênção divina, desde que essa riqueza seguisse as expectativas da igreja. Isso criou um ciclo fechado de influência. O dinheiro elevava o status na igreja. Status espiritual dava mais acesso a Gwen, e essa proximidade trazia mais poder espiritual e social. Sua influência ia muito além do controle financeiro. Gwen construiu uma rede de lealdade pessoal rigidamente controlada. As decisões na igreja não eram tomadas por conselhos ou votação, mas pela orientação direta dela. Ela virou a autoridade final em disputas conjugais, conflitos familiares e até grandes decisões de vida, como negócios ou mudança. Essa sobreposição entre liderança espiritual e vida diária tornou os seguidores cada vez mais dependentes dela, dando-lhe uma autoridade muito além da de um líder religioso tradicional. O mais marcante era como essa influência era sempre apresentada na linguagem do sacrifício e da humildade. Gwen falava muito em rejeitar o luxo, abraçar a simplicidade e viver em obediência. Mas, ao mesmo tempo, levava uma vida cada vez mais luxuosa. Viajava de jatinho e se cercava de segurança e de um círculo interno muito leal. Na igreja, essa contradição raramente gerava dúvida. Em vez disso, era vista como sinal de favor divino, prova de que sua líder escolhida fora abençoada por Deus de modo único. Embora a Remnant Fellowship se apresentasse publicamente como um movimento espiritual voltado a restaurar a disciplina divina na vida dos fiéis, muitos relatos de ex-membros revelaram um padrão profundamente alarmante de abuso psicológico e físico, sobretudo dentro dos lares. Em muitos casos, os ensinamentos religiosos se misturavam a práticas duras, justificadas como atos de obediência a Deus. Uma das preocupações mais graves envolvia justificar abuso doméstico por meio da doutrina religiosa. Gwen Shamblin promovia ensinamentos centrados na submissão absoluta na família, especialmente a das esposas aos maridos, como extensão da submissão a Deus. Vários ex-membros relataram que mulheres eram incentivadas a suportar abusos e evitar polícia ou ajuda externa, pois isso era visto como rebeldia contra o plano de Deus para a família. Outros abusos envolviam controle extremo do corpo, sobretudo do peso e da aparência física. Ex-membros descreveram transtornos alimentares graves, culpa intensa em torno da comida e pressão constante para controlar fome e hábitos alimentares. Em alguns casos, isso teria levado a desmaios, desnutrição e sérios problemas de saúde. Em vez de intervenção médica, os seguidores eram levados a confiar na oração e em mais autodisciplina, o que só agravava os danos físicos e emocionais. O que tornava esses abusos ainda mais perigosos era o sistema fechado em que ocorriam. A igreja desencorajava fortemente intervenção ou fiscalização externa. Tentativas de buscar ajuda de médicos, terapeutas ou autoridades legais eram recebidas com alertas, culpa ou pressão emocional. O mundo exterior era retratado como hostil,
e o envolvimento externo era visto como ataque à Igreja e à vontade de Deus. Talvez o mais preocupante fosse como a ideia de obediência evoluiu com o tempo. O que começou como obediência aos sinais da fome acabou virando obediência à própria liderança. Assim como aprendiam a calar os desejos do corpo, os seguidores também deviam calar dúvidas, críticas ou resistência. Assim, a doutrina virou uma poderosa ferramenta de controle coletivo, na qual a obediência cega foi elevada à virtude espiritual. As crianças estavam entre as mais vulneráveis e as mais afetadas no mundo de Gwen Shamblin e sua igreja, Remnant Fellowship. Por trás da retórica religiosa sobre obediência e pureza, as crianças eram postas no centro de um sistema duro que as via não como indivíduos a proteger, mas como projetos de obediência a moldar e controlar desde cedo. Nos ensinamentos de Gwen, as crianças não eram vistas como naturalmente inocentes, mas como seres rebeldes cuja vontade precisava ser quebrada. Em seus sermões e escritos, ela repetia que a desobediência começa na infância e que qualquer tolerância aos desejos da criança podia levar direto à corrupção moral e espiritual. Essa visão de mundo criou um ambiente em que a disciplina não era apenas incentivada, virou um dever religioso central. Dentro da Remnant Fellowship, os pais eram incentivados a usar métodos disciplinares rígidos, que em alguns casos incluíam castigo físico regular, isolamento, privação de comida e longos períodos de silêncio. Essas ações eram apresentadas como disciplina amorosa, apesar de suas graves consequências psicológicas. Uma criança que chorava, resistia ou mostrava medo, muitas vezes não era vista como assustada ou vulnerável, mas como alguém resistindo à vontade de Deus. Esse era talvez o aspecto mais perigoso do sistema. A humanidade da criança era muitas vezes ofuscada pela exigência de obediência. Relatos de sobreviventes revelaram que crianças às vezes eram forçadas a confessar erros que mal entendiam e ensinadas a repetir frases religiosas após o castigo, reforçando a ligação direta entre dor e obediência. Muitos depois descreveram crescer com culpa constante, medo enorme de errar e profunda incapacidade de confiar no próprio julgamento, mesmo na vida adulta. Em vez de criar crianças emocionalmente saudáveis, o sistema muitas vezes formava adultos moldados pelo medo e pela confiança destruída. As consequências não se limitavam ao trauma psicológico. Em 2004, os Estados Unidos foram abalados pela morte do jovem Joseph Smith, caso que envolvia punição severa numa família associada a ensinamentos ligados à igreja. Investigações sugeriram que os métodos disciplinares haviam sido fortemente influenciados por ideias promovidas nos ensinamentos de Gwen, colocando sua igreja sob intensa pressão pública e midiática. Embora tenham tentado afastar a igreja de responsabilidade direta, seus ensinamentos seguiram centrais no debate público sobre a tragédia. O mais perturbador era que as crianças muitas vezes não tinham voz. O isolamento incentivado pela igreja, junto com o contato limitado com o mundo exterior, tornava extremamente difícil denunciar abusos. Escolas, parentes e serviços sociais muitas vezes estavam ausentes da vida diária da criança, permitindo que o abuso continuasse por anos sem responsabilização. A mídia teve papel central em expor a realidade da Remnant Fellowship e de sua líder, Gwen Shamblin. Por anos, a igreja permaneceu protegida por uma mensagem religiosa disciplinada e por uma imagem pública cuidadosamente mantida que a apresentava como um movimento rígido, porém espiritualmente puro. À medida que aumentavam as queixas de ex-membros, jornalistas investigativos nos Estados Unidos passaram a examinar a igreja não só como comunidade religiosa conservadora, mas como possível seita. Reportagens de grandes jornais e veículos especializados destacaram relatos perturbadores de controle psicológico, abuso doméstico e práticas severas de criação dos filhos. Mas a grande virada veio com o lançamento da série documental The Way Down: God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin, na HBO, que abalou fortemente a imagem pública da igreja. O documentário se apoiou em relatos diretos de ex-membros, gravações de arquivo e trechos dos próprios sermões de Gwen, tornando as acusações muito mais críveis e impactantes. Pela primeira vez, um grande público viu como conselhos para emagrecer viraram um rígido sistema de obediência e como a retórica religiosa foi usada para justificar controle e abuso.
A série também revelou um padrão recorrente de silenciar críticos e desacreditar dissidentes, um dos traços mais associados a grupos religiosos fechados. A Igreja respondeu a essa onda de atenção da mídia com forte hostilidade e discurso defensivo. Comunicados oficiais acusaram a mídia de distorcer fatos e perseguir os verdadeiros fiéis. Enquanto o documentário era descrito como um ataque deliberado ao cristianismo conservador, líderes da Igreja também tentaram minar a credibilidade de ex-membros, retratando-os como ressentidos ou espiritualmente fracos. Legalmente, a situação era bem mais complicada. Apesar das muitas acusações, nem Gwen Shamblin nem a Igreja sofreram grandes condenações criminais diretas durante sua vida. Isso se devia, em grande parte, à dificuldade de provar abusos ocorridos dentro de lares privados, somada ao fato de que muitas práticas nocivas se misturavam a ensinamentos religiosos protegidos em certa medida pela liberdade de crença. Muitas ações descritas como abusivas eram defendidas como formas de disciplina parental, área que seguia juridicamente complexa em alguns estados do EUA. Ainda assim, surgiram vários casos civis, sobretudo em disputas de guarda e divórcio, nas quais relatos sobre os ensinamentos da Igreja foram usados para mostrar ambientes familiares inseguros. Alguns tribunais trataram essas preocupações com seriedade, especialmente quando havia provas claras de dano às crianças. Ao mesmo tempo, a Igreja enfrentou crescente escrutínio financeiro e administrativo à medida que se intensificavam as dúvidas sobre transparência financeira e o estilo de vida luxuoso de sua liderança. O fim de Gwen Shamblin foi tão chocante quanto sua vida foi controversa. Na noite de 29 de maio de 2021, um Cessna 501 particular caiu poucos minutos após decolar do aeroporto de Smyrna, no Tennessee. A aeronave seguia para a Flórida e levava Gwen Shamblin, seu marido, Joe Lara e vários líderes da Remnant Fellowship. Ninguém sobreviveu à queda, encerrando a história de forma súbita e dramática. O choque não veio só da tragédia em si, mas também do momento em que ocorreu. O acidente ocorreu no auge do intenso escrutínio da mídia e da crescente pressão legal sobre a Igreja, poucas semanas após o lançamento da primeira parte de The Way Down, God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin. O documentário já havia reacendido o debate público sobre as práticas da Igreja, expondo acusações de manipulação, abuso e controle extremo. Para muitos observadores, o acidente pareceu um capítulo final inesperado na história de uma mulher que construiu extraordinária autoridade e influência espiritual, só para desaparecer num único instante, sem enfrentar um acerto público completo nem plena responsabilização legal. Investigações do National Transportation Safety Board concluíram depois que a causa mais provável do acidente foi erro humano e decisões ruins sob condições climáticas difíceis. Relatórios indicaram que a aeronave entrou em densa cobertura de nuvens logo após a decolagem, levando à desorientação espacial e à perda de controle. As autoridades não encontraram indícios de sabotagem nem interferência criminosa. Apesar das teorias da conspiração que logo se espalharam online ligando o acidente à controvérsia em torno da Igreja, as reações públicas foram bem divididas. Seguidores fiéis interpretaram sua morte por uma lente espiritual, vendo nela parte de um plano divino e lamentando sua perda como líder escolhida. Ex-membros e sobreviventes, porém, expressaram uma reação mais complexa, marcada por luto, raiva e dor não resolvida. Para muitos deles, a realidade mais dolorosa era que a mulher que julgavam responsável por anos de sofrimento se foi sem jamais prestar contas por completo. Na morte como na vida, Gwen Shamblin seguiu sendo uma figura profundamente polarizadora, cujo legado ainda provoca debate, críticas e perguntas difíceis sobre fé, poder e controle. A morte de Gwen Shamblin não foi o fim da história. Foi, em muitos sentidos, o verdadeiro começo. Após a queda do avião e a retirada das vítimas do lago Percy Priest, muitas perguntas seguiram à tona, mais pesadas que qualquer explicação oficial. Uma das primeiras perguntas dizia respeito ao futuro da própria Remnant Fellowship. Como uma instituição religiosa tão centrada no carisma, na autoridade e no controle pessoal de uma única mulher poderia seguir após sua morte repentina? Apesar do choque, a liderança remanescente da Igreja agiu rápido para assegurar aos fiéis que a Igreja continuaria.
Insistiram que a missão não estava ligada a uma só pessoa, mas a uma mensagem espiritual duradoura. Mas sob essas declarações começaram a surgir sinais de incerteza interna e divisão silenciosa. A situação ficou ainda mais frágil porque boa parte da liderança sênior da igreja também morreu no acidente. Outra grande questão seguia sem resposta. E as crianças? Após anos de relatos, testemunhos de sobreviventes e jornalismo investigativo descrevendo práticas disciplinares duras em famílias ligadas à igreja. A morte de Gwen não levou a ampla responsabilização nem a uma grande revisão legal. Muitos casos perderam força ou sumiram discretamente da atenção pública, como se sua morte tivesse fechado uma pesada cortina sobre sofrimentos nunca plenamente tratados na justiça. Isso levantou uma questão dolorosa. Gwen era a única responsável, ou todo o sistema foi igualmente cúmplice ao permitir o abuso? A mídia também deixou a história sem uma conclusão definitiva. Reportagens investigativas e documentários lançados antes do acidente, especialmente The Way Down, God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin, haviam revelado detalhes profundamente perturbadores. Mas muitos acharam a história incompleta. O interesse público esfriou porque a figura central havia morrido? Ou a verdade era muito mais complexa do que uma história centrada numa só pessoa poderia captar por completo? Talvez a realidade mais perturbadora seja que muitas perguntas seguem sem resposta até hoje. A história de Gwen Shamblin já não é só sobre uma líder ou uma igreja. Ela virou uma reflexão mais ampla sobre poder, fé, controle e o perigo da autoridade absoluta escondida atrás da convicção religiosa. No fim, a história de Gwen Shamblin não é apenas sobre um programa de dieta incomum, nem só sobre uma igreja controversa. No fundo, ela levanta uma pergunta mais profunda e muito mais perturbadora. Até que ponto a fé pode virar ferramenta de controle quando a dúvida é eliminada e a responsabilização é totalmente barrada?